Bom, meus amados, dando continuidade à aula, nós estávamos falando a respeito da criação do homem. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre o período antediluviano. O período antediluviano é um período que a maldade proveniente da corrupção do homem, deste homem decaído, provocou um aumento da multiplicação do pecado. Quando nós observamos Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, nesses primeiros versículos, sempre vai surgir uma indagação. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens? De acordo com o registro, nós vamos observar que a ocorrência de casamento misto entre os crentes e os incrédulos provocou esse resultado característico de tal união, provocou uma falta de testemunho do Senhor, ou seja, foi o desprezo pelos padrões morais. Então nós observamos que os filhos de Deus desta passagem eram descendentes da linhagem piedosa de Sete. Em vez de permanecerem fiéis ao Senhor e leais à sua herança espiritual, eles permitiram-se a si mesmos serem tentados e seduzidos pelas belezas das mulheres ímpias de Caim, da linhagem de Caim. O resultado natural desses casamentos foi a depravação da natureza humana, no tocante às gerações mais jovens, até que as civilizações antediluvianas se afundaram na profundeza da iniquidade e da perversão. Então, há uma expressão bíblica que levanta esses questionamentos e que vai dizer, por exemplo, um grande questionamento é de Gênesis capítulo 6, versículo 6. Nos primeiros versículos nós estamos vendo os casamentos mistos, fora dos padrões morais divinos. E agora no versículo 6 nós vamos encontrar a expressão: então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esta palavra arrependeu-se no presente contexto não tem o mesmo sentido quando usado dentro do gênero humano, considerando aí a onisciência divina. Aqui se encontra uma expressão antropomórfica, que quer dizer, é uma reação divina para demonstrar tristeza diante de um quadro no qual o homem não conseguiu corresponder com a expectativa. Ou seja, nunca é uma mudança da pessoa de Deus, mas outra disposição de Deus em relação ao homem. O verbo aqui que se encontra, o verbo arrepender, aonde o versículo vai dizer arrependeu-se, literalmente suspirou. Isso descreve o fato de se arrepender e de ficar triste, apenas em sentido derivado. Ou seja, o escritor não quer dizer que Deus lamenta ter criado o homem, mas que ele suspira de tristeza ao ver o que está acontecendo. Uma coisa é prever o pecado do homem, outra é enfrentá-lo. Então, é possível ver nas entrelinhas como foi triste para Deus contemplar o homem que fora criado para ser motivo de glória a ele. Torna-se então um motivo de desagrado divino. O pecado se desenvolveu de forma extensiva, intensiva, levando o homem a viver desgradamente, trazendo um resultado
na decisão de Deus. O resultado está no capítulo 6, versículo 7 de Gênesis, que é: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Então, essa afirmativa que Deus é bom, maravilhoso, misericordioso, é corretíssima. No entanto, concluir-se que para Deus chegar ao ponto de destruir o homem é porque a sua longanimidade havia ultrapassado o limite da tolerância, devendo ter presenciado pecados que fogem à nossa imaginação. Quando Deus toma as suas decisões, ele não precisa apresentar justificativas, pois ele nunca erra e nunca pode e nunca pede desculpas a ninguém pelos seus atos, mesmo sendo supostamente contestado. Nós sempre vamos ouvir a seguinte expressão: Deus é amor, porém o seu amor não torna cego com relação aos nossos pecados, como também jamais esqueçamos que o Deus de amor que conhecemos e servimos é um Deus justo, que zela pela moral inerente inerente à sua justiça. Então nós sempre ouvimos a seguinte expressão: Deus é amor, mas nós não podemos esquecer que Ele também é a própria justiça. Quando nós observamos os livros de Êxodo, Deuteronômio, 1 Crônicas, até mesmo o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Deus, ele declara a razão da preservação de nossas vidas e também declara as suas misericórdias divinas. Entre as muitas declarações, nós podemos destacar em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, escrito pelo profeta Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então nós podemos lembrar que a aliança que Deus fez com seu povo mostra-se ele como um Deus longânimo para com os pecados do seu povo. Portanto, não trata com eles de maneira estrita, punindo-os por seus pecados, quando seria razoável feri-los em sua ira. Ele permanece com o povo que escolheu e continua a aplicar a sua disciplina sem destruí-los. Então nós observamos que Deus, ele trabalha a modificação do seu povo e não a sua destruição. Então Deus sempre quer moldar as pessoas e não destruí-las. Do mesmo modo que cada novo dia traz o sol de novo e os homens olham para o alto e sentem a esperança no ar, pois a vida ela continua. Assim também a grande fidelidade de Deus é renovada a cada nascer do sol. Cada novo dia põe o fim à noite anterior e começa a vida outra vez. E isso é o amor de Deus, constante sobre as nossas vidas, é a sua fidelidade sobre as nossas vidas. A palavra misericórdia é proveniente do latim, sendo a junção de duas palavras. A primeira é miser, miser quer dizer miserável, e a segunda é córdia, que quer dizer coração. Então a palavra misericórdia é Deus colocando um miserável dentro do seu coração. Então isso é a misericórdia de Deus. Quando Deus olhou para o pecado se avolumando rapidamente e o homem se mergulhando no pecado, Deus tomou uma decisão de colocar um freio nessa situação. Ele, observando tudo isso, ele precisava fazer uma separação daqueles que realmente temem a ele e daqueles que não temem a ele. Então,
Então, o que ele fez por sua vez? Ele faria parte, procurou um povo íntegro. Então ele observou o povo. Ele queria um povo que andasse na sua justiça. Então, quando nós olhamos para o período antediluviano, existia a hipótese de uma corrupção total, sem exceção. A conclusão que nós chegamos é que a depravação, a corrupção da natureza humana era total, era absoluta. O homem estava totalmente inclinado para o mal, e isto estava de contínuo. Observa o capítulo 6 de Gênesis, versículo 11 e 12, que vai dizer que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra, encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Por quê? Toda a carne havia corrompido. Toda a carne havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. Então existe esse fato trágico, constante, que Deus estava observando a terra totalmente corrompida. Então nós observamos que Deus fala no versículo 7, nos versículos anteriores, eu destruirei o homem. Quando Deus fala essa expressão, usa essa expressão, ele está realmente dizendo, olha, eu vou apagar. Ou seja, o apagar é o mesmo efeito da borracha, é o mesmo efeito de um apagador no quadro. Ele vai apagar. Ou seja, a intenção de Deus, em sua tristeza, era remover toda a raça humana da terra, bem como os animais. Então, o mundo antediluviano encontrava-se em total declínio, caminhando para o caos, num ritmo bastante acelerado. Porém, Deus sempre reserva alguém para dar prosseguimento em seus projetos. E este momento enegrecido pelo pecado não foi forte o suficiente para aniquilar a fibra de um homem que Deus tinha preservado para cumprir os seus desígnios. Então trata-se de um homem chamado Noé, que conseguiu ser diferente e manter-se justo em meio a uma geração corrompida pelo pecado. O cenário é lastimável. O homem que foi uma obra plena e especial de Deus teria um destino tão catastrófico, né? Então nós observamos aí Noé, que foi um homem diferente. Todas as vezes que o nome Noé é mencionado, automaticamente nós vamos associar ele a dois fatos que são inseparáveis da vida de Noé. O primeiro é a arca, e o segundo é a destruição de toda uma geração por meio do dilúvio. Então a história, essa história ela vai ocupar 5 capítulos, iniciando no capítulo 6 e dando continuidade, enfocando que ele é o 10º descendente em ordem, começando por Adão e até chegar a Noé. Se construiria no segundo pai da raça humana. Então Noé, ele se constituiu um segundo pai da raça humana. Todos os povos das raças e nações passaram a ser descendentes de Noé. Logo, nos primeiros versículos do capítulo 6, temos um retrato do mundo em que Noé vivia e o tipo de vida de seus contemporâneos. É válido destacarmos que havia razões porque Noé era diferente
e quais as virtudes existentes na sua vida. Olha bem o versículo 8 e 9 do capítulo 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé é apresentado com promenores enriquecedores quanto à sua conduta pessoal. Temos a afirmativa que ele era um homem justo e reto. Então, essa afirmativa está mostrando que Noé era um homem que andava com Deus. Ele tinha essas características. Então, nós vemos que ele tinha uma característica segundo o exemplo que eu citei no primeiro livro, no primeiro vídeo, que é o falando a respeito de Enoque. Enoque andava com Deus. Então, Noé estava tendo as mesmas características. Então, quando nós observamos, quando surge uma indagação, por que Deus não usou o mesmo procedimento usado para Enoque, se Noé era um homem que andava com Deus? Ou seja, por que Deus também não tomou para si? Por que Deus não pegou Noé para si, como pegou a Enoque? A razão é que Deus não tinha nenhum outro homem com as mesmas características de Noé. Então nós vamos observar que o homem, o homem andava na companhia de Deus, no mundo corrompido. Noé, ele emerge como o melhor elemento de uma geração má. E não apenas isto, mas também como um homem de Deus, notavelmente. Então, Noé, nós vamos observar que em suas gerações não se relaciona com sua árvore genealógica, mas um único entre os seus contemporâneos. Então, Noé realmente era um homem de Deus, ele se tornou um homem muito importante nesse momento. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós vamos observar um versículo que vai falar que Noé é um dos pregadores da justiça. Ele era um homem que estava pregando a justiça de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, também vai dizer que Noé é um homem que andou pela fé, é um homem que serviu a Deus, temeu a Deus, trouxe salvação para a sua casa, preparou uma arca, no momento a qual Deus tinha condenado o mundo. Então nós vemos que Noé ele cumpriu um papel fundamental de um pregoeiro da justiça. Ele não foi omisso, no tocante à sua responsabilidade diante dos homens, e nem quanto omisso com a sua família, pois trouxe salvação para a sua casa. Então, com relação a Noé, ele é o pregoeiro da justiça. Ele pregou a justiça divina, a justiça de Deus. Então, agora, observando com mais detalhe, qual que era a finalidade da Arca de Noé? Numa visão panorâmica, o motivo que Deus determinou a Noé a construção da Arca era o quê? Oferecer a igualdade da salvação a todos. Deus agiu com imparcialidade. A iniciativa divina foi traçar um projeto detalhado como Noé executaria a construção da arca para um período completamente rudimentar. Foi algo que extrapolava a criatividade humana daquele período, pois mais inteligente que fosse, era algo extraordinário construir uma arca. Então a arca recebeu grandes nomes, por exemplo, como grande engradado flutuante, baú, caixão, casa-barco, apontando realmente o seu objetivo, que era o quê? Oferecer condições seguras e bem ordenadas para uma grande variedade de criaturas.
Aí é o versículo 18 ao versículo 20 de Gênesis. Então nós observamos que essa geração ficou marcada pelo prazo final da misericórdia divina. Então Noé pregou, foi o pregoeiro da justiça. Então essa geração está marcada pelo prazo final da misericórdia divina. Quando nós adentramos o capítulo 7, nós vamos observar que Noé, ele cumpriu tudo na íntegra, aquilo que Deus tinha lhe pedido. Então foi um trabalho de muito entusiasmo, dedicação, foi um trabalho de muita orientação. Então Noé fez tudo quanto Deus tinha pedido. Quando nós observamos a pessoa de Jesus Cristo, ele relembrou que uma das finalidades do dilúvio foi fazer a separação entre as pessoas realmente de Deus e as pessoas ímpias que viviam como se o mundo fosse deles. Então, como se o mundo fosse eternizado. Então, quando observamos os ímpios, aqui exprime eles não tinham qualquer tempo para Deus. Deus não destrói o justo com o injusto. Só pensava em satisfazer seus interesses carnais. As pessoas naquele tempo só procuravam satisfazer os seus interesses carnais, a cada vez mais dava vazão aos impulsos produzidos pelo pecado. Então isso torna-se insaciável quanto aos desejos mundanos e indiferentes a Deus. Então Jesus ele está retratando a maneira do homem ter vivido, a maneira que o homem está vivendo, na total depravação e sem qualquer percepção de catástrofe iminente. Então surgem aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 19, vai surgir uma grande catástrofe, que é as águas, né? As águas começou a cobrir os altos montes, as fontes foram arrebentadas, então começa o dilúvio. Acontece o dilúvio aí nesse relato bíblico. Então nós observamos esse acontecimento. Então o povo estava vivendo uma vida de depravação moral. Mas a pergunta fica, como que era a vida agora pós o dilúvio? Como que era a vida do povo depois do dilúvio? Nós vemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e depois também no capítulo 9, versículo 1, existe uma ordem de Deus. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Com a ausência dos pecados antediluvianos, havia o pensamento de uma vida sem a prática do pecado. Observe, aquele mundo antes do dilúvio foi totalmente destruído. Sobrou somente Noé. Agora estou te falando da vida pós-dilúvio. Então, há uma ordem divina no capítulo 1, versículo 28, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E no capítulo 9, versículo 1, há a mesma ordem divina. E só que, porém, com essa nova geração pós-dilúvio, eles não tinham um contato de pensamento com a vida anterior. Então, mas, infelizmente, a caminhada de Noé, que até então era reta, exemplar, foi acidentada. Noé tornou-se lavrador, plantou uma vinha e bebeu do seu vinho, vindo embriagar-se. Vejam que não havia ninguém que pudesse influenciar ou induzir Noé a essa conduta vexatória, reprovável.
Isto mostra que não há nenhuma pessoa tão boa que não tenha pelo menos um defeito, como também não há nenhuma pessoa tão má que não tenha pelo menos uma virtude. No caso de Noé, ele não tinha nenhuma mancha na sua conduta diante de Deus e dos homens, porém não terminou a sua vida sem que ela acontecesse. Isto deixa patente que, embora Deus tenha varrido a terra e exterminado com os pecadores, o vírus do pecado permaneceu no mundo. Noé foi um homem justo diante do mundo. No entanto, caiu no pecado de embriaguez dentro da sua própria casa. Os longos anos de fidelidade não garantem que o homem seja imune às tentações. Ao verem a embriaguez de Noé, os filhos tiveram reações diferentes. Mediante tais atitudes dos filhos, Noé proferiu uma maldição para a descendência de Cão e uma bênção para a descendência de Sem. A maldição não veio propriamente sobre Cão, mas sobre a sua descendência. Cão, os descendentes de Cão são quem? Os cananeus. Os cananeus, eles habitaram na terra de Canaã e nos dias de Josué foram combatendo, no entanto, não foram completamente expulsos. Os que permaneceram tornaram-se tributários dos fariseus, né, em Josué capítulo 17, se eu não me engano. Quanto a Sem, que teve uma atitude apreciável, a bênção sobre ele foi: bendito pelo Senhor, meu Deus, seja Sem, e seja-lhe Canaã por escravo. Isto foi uma indicação direta que o Senhor seria o Deus dos semitas, começando por quem? Por Abraão até Jesus. A salvação foi trazida à terra mediante os semitas. Anote isso aí. A salvação veio mediante a Jesus através de quem? Dos semitas. Foi a bênção de Noé sobre Sem. Então, pouco tempo após o dilúvio, as famílias dos 3 filhos de Noé se separaram. E dessa forma começaram o desenvolvimento de todos os povos que estão sobre a terra. Os benefícios do conceito que Deus firmou com Noé, as promessas divinas e as obrigações dos homens são extensivos a todos os povos. Então, nós vemos essa dispersão dos filhos de Noé. Essa dispersão é sabido que a promessa para a redenção seria realizada através da linhagem de Sem, do povo semita. Então, qual seria a razão do narrador ali dedicar tão espaço traçando a origem de outras nações? Isso demonstra que a humanidade é uma. Deus, de um só, fez toda a geração dos homens. Atos capítulo 7, versículo 26. Capítulo 7, versículo 26. Igualmente, nós observamos que o plano divino para as nações não seriam excluídos para sempre da sua misericórdia. Por meio do povo escolhido, seriam alcançados e se tornariam participantes da comum salvação, isto é, a salvação para todos. Então, o agrupamento dos povos não foi unicamente pelas afinidades étnicas, mas principalmente pelas relações históricas e distribuição geográfica. Por exemplo, os descendentes de Jafé, que foi o terceiro filho de Noé, no capítulo 5, versículo 32, ele foi estabelecido na Ásia Menor e nas ilhas do Mediterrâneo. Formaram, inclusive,
povos como os celtas, os citas, os medos, os persas e os gregos, então descendentes de Jafé. Quanto aos filhos de Cão, ocuparam as regiões meridionais, tais como o Egito, Etiópia e Arábia, Canaã, o antigo povo da Palestina, Síria meridional, antes de conquistar a conquista dos hebreus. Agora, as nações semitas são aí os elamitas, os assírios, os arameus, os antepassados do povo hebreu. Então, eles se radicaram-se na Ásia, desde a praia do Mediterrâneo até o Oceano Índico, ocupando aí a maior parte do terreno entre Jafé e Cão. Geralmente atribuídos aí a Nimrod como fundador do Império Babilônico, como também o construtor da grande cidade de Nínive, que se tornou a capital do Império da Síria, à beira do rio Tigre. Foi a cidade de Senaqueribe e de outras cidades do porte inferior ali, que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 10. Nós vamos entender que foi possível que os seus contemporâneos tenha concedido por parecer mais um sobrenome que o próprio nome. Destacou-se ali, então, o primeiro poderoso ser ali, entre aspas, da Terra, né? Assim, ele era um poderoso caçador. Então nós vemos ele como um símbolo do opressor, né? Ele veio a ser um símbolo do opressor do povo de Deus após o cativeiro babilônico. Isso falando a respeito de Nimrod. Já no livro de Apocalipse vai falar o termo Babilônia para designar uma confederação ímpia, cuja a queda marca a vitória final de Jesus Cristo. Alguns estudiosos julgam que Nimrod prefigura um homem iníquo, que será o último e pior inimigo do povo de Deus. A cidade de Babel, que foi construída na planície, ela localizava-se entre os rios Tigres e Eufrates. A construção ali da Torre de Babel foi embargada pelo próprio Deus. Por quê? O homem não estavam em sintonia com Deus. Eles passaram por cima da ordenança divina que deviam espalhar-se com o propósito de encher a terra. Então foi uma das razões que os impulsionavam e pelo qual levaram a cabo a construção e que desejavam permanecer unidos. Sabiam que os edifícios permanentes e uma coletividade firmemente estabelecida produziria um modelo comum de vida que os ajudaria a permanecer juntos. Outro detalhe, os homens eles foram dominados pelo espírito de orgulho, exaltação pessoal, o ego inflado. Então, a intenção de uma torre altíssima, naturalmente visível para todas as nações, se constituiria num símbolo de grandeza, de seu poder para dominar os habitantes da terra. Provavelmente eles fariam dela o centro do império do mundo. Outro erro crucial foi a exclusão de Deus. Eles excluíram Deus dessa construção, em seus projetos. Então, resultou na autoexaltação. Então, isso foi destruído. Então, alguém observou que pode considerar a concessão de línguas no dia de Pentecostes como contrário da confusão de línguas em Babel, quando os homens, motivados pelo orgulho, vangloriam-se de seus êxitos, nada resulta exceto divisão, confusão e falta de compreensão. Mas quando se proclamam as obras maravilhosas de Deus,
todo homem pode ouvir o evangelho apostólico em seu próprio idioma. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.